Seja muito bem-vindo. Você está no canal O Mundo do Futebol. A bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para trazer notícias atualizadas de Mercadão da Bola, beleza? Mas antes disso tudo, eu vou passar mais um jogo que eu não passei no vídeo quando gravo e falo sobre jogos do fim de semana. Vamos ter às 10h30 da manhã, nesse sábado, quando vai sair esse vídeo, né? O jogo entre São Paulo e Palmeiras, Campeonato Paulista Sub-20, ou melhor não, Campeonato Paulista Feminino, São Paulo e Palmeiras, 10h30 da manhã, tá? Nesse sábado. Outra situação também aqui, gente, que eu gostaria de começar por isso. Eu geralmente, gente, falo das situações do Bayern de Munique mais pro final do vídeo. Mas eu vou começar falando, né, na verdade, sobre essa situação aqui, que muita gente, né, que acompanha o Mercadão da Bola, que acompanha notícias, já deve estar bem informada sobre isso. Mas a gente vai esclarecer tudo aqui, beleza? Que é a situação atual do jogador Maicon Olise, jogador francês, que está na Copa do Mundo, né, com a seleção francesa ainda haverá um jogo, né, pela Copa do Mundo. O jogador Maicon Olise, ele tem contrato com o Bayern de Munique até 2029, beleza? Desde o início da Copa do Mundo, se houve uma especulação que foi crescendo cada vez mais, que o Real Madrid queria a contratação do jogador para essa janela de transferências, tá? Para a atual janela. Mas, até então, não passava de especulação. Primeiramente, né, foi a imprensa espanhola. Depois, a imprensa alemã comentou. E agora, por último, a imprensa francesa também vai lá e comenta sobre o assunto. E, bom, gente, as notícias são essas, né? O jogador Maicon Olise, ele teria o interesse de sair do Bayern de Munique para o Real Madrid, para jogar no Real Madrid já agora. Famoso para agora, né? Para já. Essa foi a notícia que um jornal francês, o L'Équipe, né? Muito famoso esse jornal, por sinal, deu, né? De que essa é a notícia. Bom, a outra notícia é que o jogador não gostaria de sair do Bayern de Munique, iria cumprir o contrato, quem sabe até renovar. E que o Bayern de Munique não tem intenção nenhuma de vender o jogador. Surgiu também a notícia de que o Real Madrid só poderia contratar o Olise, ou só iria contratar o jogador, caso o jogador, de maneira oficial, pedisse para sair do Bayern de Munique para jogar no Real Madrid. Beleza? E aí só assim o Real Madrid iria para cima para contratar o jogador. Beleza? Devido ao respeito que se tem de maneira cordial entre o presidente do Real Madrid e a diretoria do Bayern de Munique, já há bons anos. Beleza? E isso, inclusive, virou nota oficial por parte do Real Madrid em relação ao Bayern de Munique, tá? O que pega, gente? A última notícia que surgiu é que o Real Madrid estaria disposto a oferecer 223 milhões entre fixo e bônus por metas atingidas para contratar o jogador Olise do Bayern de Munique. A notícia que se tem que a diretoria, né, do Bayern de Munique está vindo a público para dizer é que o jogador não sai por valor nenhum. O Bayern de Munique não vai permitir que o jogador saia por valor nenhum.
E a verdade sobre o jogador é que é conflitante, porque uma hora o jogador diz que, ou melhor, o jogador diz não, né? A imprensa fala que o jogador procurou os jogadores do Real Madrid, que jogam na seleção francesa, para fazer perguntas sobre o Real Madrid. Outra hora se é falado que o jogador disse aos dirigentes do Bayern de Munique que não vai sair. Então a verdade dos fatos é que é muito rumor e pouca, como é que eu posso dizer, constatação verdadeira. Pouca constatação que você possa dizer é isso e pronto. Beleza? Então, gente, a princípio não tem nada. A princípio pode haver uma negociação, pode haver qualquer coisa, mas segundo a diretoria, palavra oficial do Bayern de Munique, o jogador não será vendido de maneira nenhuma nessa janela, justamente por ter contrato. Muito pelo contrário. O que a diretoria do Bayern de Munique quer é renovar o contrato do jogador até 2031 e aumentar o salário dele. Beleza? Então, vamos aguardar, né? Só para não dizer que eu não comentei tudo sobre essa situação do Olise e do Bayern de Munique, gente, ainda falando sobre isso, um outro veículo de comunicação, esse da Espanha, teria dito que haverá uma reunião entre os agentes do Olise e o Bayern de Munique. Mas, nessa quinta-feira que passou, no último dia 16 de julho, o Bayern de Munique teria tido uma reunião interna e teria pedido a manifestação dos agentes, né, dos empresários do jogador Olise e também do jogador, que eles não se manifestaram com essa possível transferência para o Real Madrid. Não por enquanto, pelo menos. Então é isso, gente. Para resumir, essa é toda a situação, tá? Partindo para outros clubes, aqui, gente, o jogador Ramírez fechou com o ABC de Natal. O jogador Alessandro Schlager fechou por 3 temporadas com o Werder Bremen da Alemanha. O jogador Riazávalo fechou por 4 temporadas com o Genoa da Itália. O jogador Susso fechou até 2031 com o Wolfsburg da Alemanha. Vamos lá, gente. O contrato do zagueiro Mário Gila, Mário Gila, como prefiram, né? Com o Milan é até 2031, tá? Milan da Itália, lembrando. O goleiro P.S. Charles. Esse goleiro foi contratado pelo Manchester City e fechou um contrato de 5 temporadas com o Manchester City, mas ele foi emprestado ao Queen's Park Rangers, clube das divisões inferiores, né, da Inglaterra, por 1 temporada. Bom, gente, a essa altura eu não sei se fechou, vou até confirmar essa notícia, mas o jogador Cris Ramos, né, do Botafogo, estava para fechar com o Real Oviedo da Espanha. Vou até confirmar se fechou mesmo. O Brighton da Inglaterra contratou aqui o Moscovic, zagueiro croata do Tottenham, beleza? Tottenham também na Inglaterra, né? Também aqui Maximiliano Esteves, me parece ser um zagueiro, né? Ele fechou por 5 temporadas com o RB Leipzig da Alemanha. Vamos lá, gente. Danilo Dueck, por 3 temporadas, fechou com a Lazio. É um zagueiro. O jogador Harry Winks, até 2028, fechou com o Cagliari da Itália. O jogador Fernandinho vai ficar até dezembro no Mirassol, do Brasil, no caso, né? Mirassol de São Paulo. Antes de passar para outras notícias, só confirmando que, de fato, essa negociação existe e está sendo fechada, né? A ida do Cris Ramos para o Real Oviedo por empréstimo com opção de compra, tá? Vamos lá, gente. Nathan Fernandes, esse jogador está saindo do Botafogo e tem tudo encaminhado para jogar no Ludogorets da Bulgária, né? Também aqui o Ajax está negociando e deve, ou pode, né, fechar a contratação aqui de Al-Nahi. É um volante /meia que jogou a Copa do Mundo pela seleção de Marrocos. Pode chegar para o Ajax. Vamos lá, gente. Pape Thiaw não é mais treinador da seleção de Senegal. Foi demitido.
O Paulinho, esse jogador aqui fechou com o Vasco da Gama até 2029. Vamos lá, gente. O Botafogo fechou a contratação de mais um jogador, né? O goleiro Arleson, né? Esse goleiro estava jogando no Cercle Bruges da Bélgica. Não é no Clube Bruges da Bélgica. É no Cercle Bruges. Beleza? É um outro clube belga. Bom, o contrato do goleiro com o Botafogo é até 2029. Tá tranquilo? Também aqui o Walter, né? Gordinho Walter, ex-Fluminense. Náutico não. Passou pelo Santa Cruz aqui em Pernambuco. Rodou por uma ruma de clube. Fechou com o Tupi da 2ª Divisão de Goiás. Vamos lá, gente. Mais uma notícia relacionada ao Botafogo, hein? Domingos Andrade, trazendo para o Real, né? 7 milhões de reais, me parece o valor. Esse jogador está saindo do Porto B, que é um time B do Porto, né? De Portugal, como a própria palavra já fala. E está chegando para o Botafogo, beleza? O Everton Cebolinha, ele comunicou em entrevista que está de saída do Flamengo. Não vai ficar no clube do Flamengo, não. O Flamengo que estava para fechar a contratação de Thiago Almada, gente. Estava muito perto essa negociação. Ainda existe a negociação, tá? A primeira coisa foi que ele estava fechando com o River Plate. Melou a negociação. Estava fechando com o Flamengo. Ao que parece, deu para trás a negociação. Porque o Al Ahly da Arábia Saudita ofereceu uma grana preta para ele. Uma grana alta mesmo. Ele deve estar indo jogar no clube saudita. É a informação. O Ajax fechou a contratação, né? Agora mesmo. Agora é de fato mesmo. Essa contratação foi fechada, né? Que até então não tinha sido oficializada. O Marcos Leonardo, né? Atacante brasileiro, que estava jogando no mundo saudita, agora jogador do Ajax da Holanda até 2031. Vamos lá, gente. O Guarani emprestou até o fim de 2026, com opção de compra, para o Jeonam Dragons, clube da 2ª Divisão da Coreia do Sul, o atacante Mirandinha. Beleza? Só falando que 25 milhões de euros, tá? Foi a grana que o Ajax pagou ao Al Hilal para ter o jogador Marcos Leonardo, tá? Atacante brasileiro. E o Botafogo do Rio de Janeiro está contratando mais um jogador, Paulinho, esse que vem do Midland, da Dinamarca, e está fechando um contrato de 3 anos e meio com o Botafogo. O jogador suíço Manzambi, que se destacou na Copa do Mundo, né, na seleção da Suíça, por 70 milhões de euros, saiu do Eintracht Frankfurt da Alemanha para jogar no Aston Villa, beleza? Da Inglaterra. O Aston Villa que também fechou a contratação de João Gomes, jogador brasileiro, junto ao Wolverhampton. Também aqui, o Tielemans. Esse jogador saiu do Aston Villa, jogador belga, meia, que também jogou a Copa do Mundo pela seleção da Bélgica, para jogar no Manchester United, tá? O jogador Yuri Tielemans. Gustavo Maia, esse jogador saiu do Sport Recife, é um atacante, e fechou com o Atlético Goianiense. Também quem fechou com o Atlético Goianiense foi aqui, eu vou dar uma checada, daqui a pouco eu trago, tá? Bom, já aproveitando, gente, para trazer notícias do Sport Recife, tá? Eu citei aí, né, que o Gustavo Maia, atacante, saiu do Sport Recife. O Sport contratou o atacante Dudu Teodora, que estava jogando no Mazatlán, do México. Ele que é cria da base, se muito me engano, da Ponte Preta. É isso aí. É um centroavante que faz também as pontas, beleza?
O Kaique Almeida, né, que eu já havia citado no último Mercadão da Bola, outra contratação que o Sport oficializou. Esse chegado do Fluminense, beleza? Zagueiro da base do Fluminense, até o fim da temporada. Zé Lucas, volante do Sport de Recife, tá com várias propostas aí. Olympique de Marseille, Flamengo e tem mais clubes também. Ele não joga mais com a camisa do Sport. Até que seja vendido, ele vai ficar apenas esperando para ser vendido. Ele não mais jogará com a camisa do Sport. Esse comunicado foi um comunicado oficial da diretoria do Sport para a imprensa. Gente, só para não ficar devendo informação, eu citei aí que o Manchester United, né, contratou o Yuri Tillemans, né, jogador belga, por 41 milhões de euros, tá? Foi essa contratação, só para não ficar devendo informação. Citei mais cedo também aí, né, em áudios acima, que o Luka Muskovic, jogador croata, saiu do Tottenham, zagueiro, para jogar no Brighton, por 46 milhões de libras, beleza? Dito isso, jogador Rodrigues saiu do Mirassol de São Paulo e fechou com o Kalamata, da Grécia, beleza? O Giovanni Cabral, jogador cabo-verdiano, né? Jogador de Cabo Verde, que jogou a Copa do Mundo pela seleção de Cabo Verde, fechou contrato de 1 ano e meio com o Grêmio. O Rangers da França contratou o jogador Franco Van der Bommel até 2029. Vai o contrato do jogador. Dustin Delret, por uma temporada, me parece por empréstimo, fechou com o Sporting de Portugal. John Duran, atacante colombiano, fechou com o Benfica de Portugal. O atacante Serofim fechou por empréstimo de uma temporada com o Frosinone da Itália. O jogador Mensah fechou até 2028 com o Colônia da Alemanha. Vamos lá, gente. Gabriele Calvoni, esse jogador também fechou por uma temporada com o Frosinone da Itália. Até 2028, o jogador Arthur Atta, pode dar uma checada, tá, nesse tempo de contrato aqui. Esse jogador Arthur Atta fechou com a Fiorentina, tá? Vamos lá, gente, o Arthur Atta fechou até 2031, tá? Na verdade, com a Fiorentina. O jogador Chalonah fechou com o Coventry City, aqui até 2031. O jogador Hillman fechou aqui com o Atlético de Madrid até 2031. Vamos lá, gente. O jogador Vitinho, brasileiro, ex-Cruzeiro, fechou com Santa Clara de Portugal por 3 temporadas. O jogador Júnior Alonso, ex-zagueiro do Atlético Mineiro, fechou com Atlanta United, dos Estados Unidos. Aqui também o jogador Saint-Maximin, francês, fechou até 2029 com Charlotte FC dos Estados Unidos. O jogador Hennis Beres fechou por 5 temporadas com o Wolfsburg da Alemanha. O jogador belga Torden Hazard fechou por 2 temporadas com o Lens da França. O jogador Pavani, gente, que estava no Clube do Remo, está fechando com o Ceará. O jogador Lucas Digne, lateral, se muito me engano, estava no Everton, fechou com o PSG da França. O jogador também aqui, Andrei Santos, né? Eu já havia falado no outro Mercadão da Bola, que o brasileiro fechou com o Manchester United. E o tempo de contrato, que aqui é a notícia nova, é de 5 temporadas com o Manchester United. Vamos lá, gente. E o Bruges, clube, esse sim, né? O Clube Bruges, da Bélgica, fechou a contratação aqui do goleiro suíço Jan Sommer, ou Sommer, né? Como prefiram. O goleiro suíço fechou por 3 temporadas com o Bruges. Ele que estava na Inter de Milão, né? Também já passou pelo Bayern de Munique, Borussia Mönchengladbach, beleza? Bom, Trossard, outro jogador aqui que jogou a Copa do Mundo também, mas esse pela Bélgica, né? Saiu do Arsenal, fechou com o Besiktas da Turquia por 3 temporadas.
Também quem está para fechar com o Besiktas, já há um acordo verbal, seria um contrato de 1 ano, é o Mohamed Salah, jogador egípcio que está livre no mercado. Pode fechar com o Besiktas também. Não tem nada fechado, mas pode acontecer. Léo Coelho, né? Esse zagueiro saiu do Amazonas, alegando atrasos salariais, tudo isso. E bom, o Amazonas, gente, publicou um vídeo mostrando as falhas do jogador quando foi se despedir do jogador nas redes sociais. Beleza? Então, complicado, hein? Situação séria. Bom, gente, o NEC da Holanda está contratando até 2028 o jogador Monteiro, da seleção de Cabo Verde, tá? Também aqui o Tigres do México está contratando o jogador Alan Franco, do São Paulo. Vamos lá, gente, Lúcio Acosta. Esse jogador renovou o contrato com o Fluminense até 2029. Aurélio Buta. Esse jogador está saindo do Eintracht Frankfurt e fechando com o São Paulo por uma temporada, com opção de renovação a depender de metas atingidas por mais uma temporada. Yasser Laroussi, esse jogador fechou por 4 temporadas com Le Mans, da 2ª divisão francesa. O jogador Oriol Romeu, que já passou pelo Barcelona, gente, fechou aqui com o Avispa Fukuoka, do Japão. Vamos lá, gente, João Veloso, esse jogador saiu do Benfica por empréstimo por uma temporada para o Moreirense de Portugal. Vamos lá, gente, Aloá Endossi até 2029 com o Frosinone da Itália, esse jogador fechou. Lohan Dossé até 2029 com Vitória de Guimarães de Portugal. O goleiro Cardarlo fechou até 2028 com Manchester United, gente. Também aqui, Jacopo Fazzini fecha por empréstimo com o Cagliari da Itália. Mason Greenwood, atacante inglês, anunciado oficialmente, até 2030 vai o contrato do jogador com o Fenerbahçe da Turquia. Aqui também, vamos lá, gente, o jogador belga Mounier saiu do Lille da França e fechou com o Sunderland da Inglaterra por 2 temporadas. O jogador Camilo Duran fechou com o Celtic da Escócia. O jogador Zé Marcos, zagueiro, foi dispensado do Sport Recife e voltou para o Vitória da Bahia, clube do qual ele tem contrato. Bom, vamos lá, gente. Slaven Bilic é o novo treinador da seleção da Croácia. O Sladko Dalic, que estava há muitos anos à frente da seleção da Croácia, foi demitido. Matheus Cunha, por empréstimo por 1 ano, goleiro, foi emprestado do Cruzeiro para o Internacional de Porto Alegre. O jogador Escoras fechou por 5 temporadas com o Lens da França. O jogador Paulo Dias fechou por 3 temporadas com o Atlanta United dos Estados Unidos. O jogador... Vou dar uma checada nesse nome. Vamos lá, gente. Nicolas Valentim. Esse jogador fechou com o Grêmio. Me parece que saiu do Boca Juniors, né? Bom, não estou lembrado aqui, gente. Qualquer coisa eu corrijo aí. Bom, Álvaro Rodrigues, atacante, fechou com o Bournemouth, da Inglaterra, de fato oficializado. O Bordeaux, gente, que é um clube famoso da França, né? Disputou por muito tempo a primeira divisão do campeonato francês. Devido a problemas financeiros, esse clube vai ter que ir para as divisões regionais do campeonato francês, para a última divisão, para tentar se reerguer e voltar à primeira divisão. É isso aí, gente. A notícia que se tem, gente, é que o Anthony Silva, zagueiro português que está no Benfica, está negociando com o Bournemouth, tá? Na Inglaterra. Mas não fechou, tá? Ele estava no jogo amistoso do Benfica hoje, contra o Vitória de Guimarães. O New York City, clube dos Estados Unidos, está negociando a contratação de Luíde, jogador do Palmeiras, tá? Aqui também, o Picos do Piauí contratou para a 2ª divisão do Campeonato Piauiense o jogador Ninho,
que é um volante. Natan Fogaça, esse jogador estava no Operário do Paraná, fechou com Fortaleza. Ter Stegen, goleiro alemão, está fechando com o Ajax da Holanda. Aquele mesmo, ex-seleção da Alemanha, ex-Barcelona. Bom, gente, segundo notícias, há negociações, não sei se fechou, entre o jogador Everton Araújo do Flamengo e o Mônaco. Não sei se fechou, repito, tá? Até onde eu vi, as negociações avançavam. O Mônaco que também tentou a contratação de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Esse sei que não fechou, beleza? Ao menos por enquanto. Sebastian, não vou tentar dizer o segundo nome dele, gente. O Sebastian, treinador, foi demitido da seleção do Haiti, que disputou a Copa do Mundo. Thiago Gomes, treinador, demitido do Confiança de Sergipe. Gente, só por questão de responsabilidade com a informação, o jogador Everton Araújo, do Flamengo, tem negociações, mas não há, por enquanto, proposta oficial do Mônaco para o Flamengo para levar o jogador. Lembrando, gente, por que o Mônaco está com esse interesse em jogadores do Flamengo? Vamos lembrar, Felipe Luiz é o treinador do Mônaco. Ele que treinou por um bom tempo o Flamengo, tá? Também aqui, outras situações, o Ricardo Rezende, né? Treinador interino, por enquanto, do Confiança de Sergipe. Sassá, atacante que estava no Confiança de Sergipe, centroavante. Aquele mesmo, ex-Botafogo, ex-Náutico, fechou aqui com o Nacional do Amazonas. O jogador Wesley Ugochukwu fechou até o fim da temporada europeia com o Galatasaray por empréstimo. O goleiro Ernest fechou até 2030 com o Feyenoord da Holanda. Oliver Izit, esse jogador fechou com Vitória de Guimarães por empréstimo por uma temporada. Rivaldo Semedo fechou com o Rio Ave por uma temporada também. Vamos lá, gente. Devido à responsabilidade com a informação, simbora corrigir. O Rivaldo Semedo fechou sim por empréstimo de uma temporada, mas não foi com o Rio Ave, foi com o Alverca de Portugal, beleza? Por 3 temporadas, o jogador Lovro Svonareg, jogador base do Bayern de Munique, saiu em definitivo do clube bávaro e fechou aqui com o Estrela Amadora de Portugal. O jogador Macusso fechou até 2030 com o Auxerre da França. O jogador também aqui, nome dele, vou dar uma checada, gente. Diogo Nascimento, esse jogador fechou por uma temporada por empréstimo, agora sim, com o Rio Ave de Portugal. O jogador Iron Gomes fechou aqui por 2 temporadas com o Troyes da França. Diego Coppola fechou por 5 temporadas com o Paris FC da França. O jogador Timothée Dembélé fechou por 3 temporadas com o Le Havre. O jogador Ismael Konaté fechou por 3 temporadas com a Juventus da Itália, gente. É um centroavante de 20 anos. O jogador Liberati fechou até 2031 com o Como da Itália. Aksavandi, zagueiro, fecha por 2 temporadas com o Levante da Espanha. Andrés Garcia fechou por 1 temporada com o Getafe da Espanha. Kevin Vargas, esse jogador fechou por 4 anos, tá? Com o Atlético Paranaense. Tizolise, esse jogador fechou com o Arsenal, me parece ser um atacante. Também aqui, o jogador fechou por 2 temporadas aqui, vou dar uma checada nesse nome. Vamos lá, gente. O Liverpool renovou o contrato do jogador húngaro Szoboszlai, Dominik Szoboszlai, até 2031. O Vasco está conseguindo por empréstimo com opção de compra a contratação de Nelson de Ossa, junto ao Betis da Espanha. Finalmente, né? Essa situação está acontecendo. Empréstimo com opção de compra, tá? Hernan Crespo, treinador, está fechando com o Atlas do México por 2 temporadas. A negociação entre ele e o Racing, gente, deu errado, tá? Naquela época,
Ele está indo pro clube mexicano, o Atlas. O jogador Zach Tillex, esse jogador está fechando, saindo da Roma, com a Juventus da Itália, gente, tá? Ezequiel Cevadios, esse jogador está saindo do Boca Juniors, tem negociações avançadas com o Napoli. O Deportivo La Coruña, clube da Espanha, contratou Aubameyang, atacante gabonês. O jogador Rachinha fechou com Casapia de Portugal. O jogador Afonso Duarte fechou contrato de 2 temporadas com Santa Clara. Vou até dar uma checada nisso aqui, certo? Vamos em frente. O jogador Mosqueira fechou até 2030 com Vitória de Guimarães de Portugal. Contrato de 2 temporadas, tá? Do Afonso Duarte com o Santa Clara. Agora sim confirmado. Vamos lá, gente. O jogador Nakamura fechou com o Le Havre da França. O jogador Proland fechou por 4 temporadas com o Rio Ave de Portugal. Pablo Pages até por 5 temporadas, né? Com o Paris FC. Esse jogador acertou. O goleiro... Vou dar uma checada no nome dele. Diego Mascardi até 2031. Esse goleiro fechou com o Torino da Itália. Alex Jimenez, esse jogador fechou aqui com a Fiorentina até o fim da temporada. Vamos lá, gente. Aureli Almenda por 4 temporadas. Esse jogador fechou com o Coventry City dos Estados Unidos, da Inglaterra, tá? 4 temporadas o contrato. Também aqui o Mikel Rodrigues. Esse jogador fechou por 5 temporadas com o Alavés da Espanha. Jogador Morgan Rogers, do Aston Villa, fica perto de reforçar o Arsenal, tá? Não tá nada fechado, mas deve acontecer. Rafinha, ex-jogador, novo diretor executivo do São Paulo. Atacante Quirino pediu rescisão indireta de contrato na Justiça. Não quer mais ficar no Santa Cruz e está cobrando salários atrasados. Vamos lá, gente. O Real Madrid vendeu para a Fiorentina por 8 milhões de euros o jogador Walter Penhas. Beleza? Também aqui. Bom, gente, o Paysandu, né, lá de Belém do Pará, tá para fechar a contratação do volante que rescindiu com o Náutico, o Ramon Carvalho. Inao Olaí, esse jogador está fechando com a Fiorentina da Itália. O jogador Fernando fechou com a Chapecoense. O jogador Estevan Meia, que está no Internacional de Porto Alegre, está fechando com o CRB de Alagoas. Vamos lá, gente. João Felipe, Emerson Galego e Danielzinho. Esses jogadores estão fechando com o Ipiranga de Erechim para a disputa da Série C. Heitor Roca e Felipe Azevedo, atacante, jogadores que estão fechando com a Inter de Limeira. Gustavo Casonati, esse jogador fechou de fato com o Mirassol. O jogador Lucas Silva fechou com o Vila Nova de Goiás. O jogador Yuri Silva, que estava no Náutico, lateral, fechou com o Atlético Goianiense. O lateral Fábio saiu do Anápolis, ele estava emprestado ao Barra de Santa Catarina, né? E vai jogar no América Mineiro, beleza? Luan Carlos é o novo treinador do Anápolis para a sequência da Série C. Bom, para fechar... Bom, gente, era uma dúvida minha se o jogador Embara Sapoko Ndiaye, esse jogador é um jogador de 18 anos, senegalês, e esse jogador, ele estava por empréstimo, gente, no Bayern de Munique. Ele é de uma academia lá de Gana, um clube, né, que é também academia esportiva. Bom, gente, esse jogador deve fechar com o Bayern de Munique em definitivo a pedido do treinador do Bayern de Munique, o Vincent Kompany. Beleza? Segundo disseram, o Bayern de Munique está negociando e pretende fechar um contrato com o jogador de 5 temporadas. Beleza? Bom, fecho o vídeo por aqui. Bom final de semana para todos. Deixem um like aí. Se inscrevam no canal, que é bem importante. E fui!
Eu já tinha fechado, gente, mas eu tenho que voltar aqui para trazer mais uma notícia, né? E se tem notícia, a gente tem que deixar tudo no vídeo, né? De Mercadão da Bola. Já que é um vídeo feito para isso. Bom, gente, o zagueiro Kim Min-jae, né? Zagueiro do Bayern de Munique. Muito se teve rumores, e de fato isso existia mesmo, do Bayern de Munique negociar esse jogador nessa janela de transferência. Mas, bom, a princípio ele vai ficar no Bayern de Munique e vai cumprir o contrato. Nem é desejo do jogador sair. E o Bayern de Munique, que até existia essa especulação, esse desejo de vender o jogador, me parece que desistiu e vai manter o zagueiro no clube. Afonso Davies, a situação dele meio que se resolveu. O jogador não quer sair do Bayern de Munique de jeito nenhum. Tem contrato longo com o Bayern. E o Bayern também meio que desiste de vender esse jogador. Beleza? Então, a princípio, Afonso Davies permanece no Bayern de Munique. Beleza? Lembrando que o Bayern de Munique ainda tem jogadores para vender, né? O Brian Zaragoza, né? É um jogador atacante espanhol que o Bayern de Munique tem que vender e deve vender, porque não conta com o jogador. Sacha Boey é um jogador que dizem que foi vendido já, mas até onde eu sei, me parece que não foi ainda. Esse lateral aqui, tá? E só, gente. A princípio, só. Beleza? O Ito também, né? O Hiroki Ito, mas esse jogador me parece que não é muito, ao contrário do que dizem, desejo do Bayern de Munique de vender o jogador não, tá? Me parece que não. Bom, é isso, galera. Agora sim, peço like e fui.